pessoal, sejam bem-vindos a mais um Prosa Sem Filtro. Se não fossem nossos patrocinadores, nós não estaríamos trazendo essas mensagens para vocês. Então, prestigiem. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos! Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. São 5 anos na psicologia, né, faculdade? 5 anos. E aí, depois de formada, a sua busca não foi por uma carreira clássica. E geralmente quem é externo, vê a psicologia como uma carreira muito da área de saúde. Acho que a maioria dos profissionais atuam na área de saúde. E você foi para a área organizacional da psicologia, né? É. E aí você já começou empreendendo, criando seu CNPJ para que pudesse prestar serviços. Exato. Na verdade, assim, o que me levou a fazer a psicologia é que eu sempre fui apaixonada por pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de desenvolvimento humano. Adoro bater um papo, né? Adoro bater um papo. Haja vista aqui o Prosa Sem Filtro. E também porque eu sempre tive um sonho na vida que é fazer um grande feito, né? Eu queria ser cientista quando criança, queria ir para a área de aeronáutica, eu queria ser alguém importante, né? Assim. E aí eu falei, vou fazer psicologia porque eu quero ajudar as pessoas. E quando eu fiz psicologia, eu queria ir para a população ribeirinha do Amazonas, então eu queria fazer programas lá, queria trabalhar com dependência química, queria ir para a área de saúde mental. Tanto é que meus estágios e as minhas escolhas na graduação foi tudo para essa área. Eu fui não foi organizacional, né? Não. Você mencionou o conselho tutelar. Eu sempre fui da área social, bicho grilo, área social, alternativa e tal. Mas eu não tinha nenhuma consciência nem política em função da área social. Não era isso que me levava para a escolha da área social. O que me levava para a área social era, eu quero fazer o bem para as pessoas e principalmente para as pessoas que têm menos oportunidade do que outros. E aí, fiz todo esse processo. Quando eu me formei, começou essa questão, aí teve uma grande quebra de paradigma que eu fui abrir um CNPJ, eu fui prestar serviço na área organizacional, que não era uma área de escolha, mas uma amiga que tinha feito a escolha na área organizacional me chamou para ir fazer os trabalhos com ela. E assim eu fui. E aí eu comecei a observar que talvez todo aquele conhecimento da área social, da área clínica que eu tinha, podia fazer sentido dentro das organizações. E dentro das organizações eu ia acessar mais pessoas. Porque dentro da clínica eu acesso 1 ou 10. Dentro de uma empresa eu acesso 100, 150, 9 mil, 90 mil, como a gente acessa hoje. Então eu acesso mais pessoas dentro da organização. E essas pessoas também precisam tanto quanto outras, se não mais. E aí, interessante, porque até esse momento da abertura do CNPJ, o início da carreira, ouvindo você contar, me parece que foi um verdadeiro zigue-zague de experiências, né? Você transitou em várias questões, não só na sua vida pessoal, né, por todo esse contexto de, né, tem a questão pessoal de vai crescendo, a separação dos pais não deve ter sido fácil, e a questão de trabalhar muito com a mãe, e a mãe muda de segmento, né, diversos setores, começar a faculdade, quase bateu na agronomia, estágios, foi um zigue-zague, mas quando você afunilou para o seu CNPJ e começou a área organizacional, dali você fincou o pé e não saiu mais, né? Ali você potencializou essa linha de trabalho de uma maneira muito intensa. Na verdade, Ivan, eu penso que a nossa vida ela não é algo, não é uma linha reta, ela é uma estrada sinuosa. E mesmo este processo que parece que foi várias coisas que aconteceram, elas foi uma estrada sinuosa que foi para vários lados, mas eu tinha e tenho muita clareza do que eu queria e quero para minha vida. Então, essa minha clareza de onde eu quero chegar e o que eu quero construir, quem eu quero ser, sempre foi o que definiu para mim o caminho que eu tinha que fazer e que eu tinha que seguir, o quanto que eu tinha que me dedicar. Porque quando eu tinha, sei lá, 10, 15, sei lá quantos anos, não, nem 15, 10 anos, 11 anos, eu sempre tive uma imagem na minha mente
Aqui no fórum tem, acho que não é uma escadaria muito grande, mas tem 3 ou 4 degraus para subir. E eu me imaginava com uma roupa, hoje eu entendo que é uma roupa de governante, né, dos arquétipos aí, vamos falar, que era uma roupa de uma advogada, vamos pensar assim, com uma pasta na mão, de salto alto, eu me imaginava descendo aquela escada. Eu queria ser advogada? Não, mas eu queria aquela imagem para mim, era daquela forma que eu queria me sentir. Então eu vi uma imagem de uma mulher forte, empoderada, realizada, bem-sucedida, com muito poucos anos, muito pouco, né, clareza do que era tudo aquilo. Hoje eu tenho consciência que era a minha visualização de futuro, do que eu queria construir. Que essa visualização que eu tinha de futuro e tudo mais, fazia com que mesmo em curvas sinuosas me levasse àquilo que eu desejava. E quando eu fui para a questão do CNPJ e abri, estava dentro da organização, eu também tive algumas coisas sinuosas ali, né? Que, por exemplo, eu estava na área organizacional, mas eu fui prestar serviço na área de medicina preventiva. E a Perfix tinha 2 pilares, até quando a gente se conheceu e começou todo esse trabalho, ela tinha 2 pilares. Depois é que a gente que isso faz 7 anos mais ou menos, que a gente decidiu que não ia ter o pilar da saúde. E o pilar da saúde existia por quê? Porque se reconectava com toda aquela minha escolha da área social, dos aspectos de saúde e tudo mais. Um pouco antes, talvez, a gente se conheceu, ainda logo próximo, eu também fazia psicologia clínica. Então, eu tinha Perfix, dava aula na faculdade e atendia na parte clínica. Então, não era uma linha reta, ainda era sinuoso, porque eu entendia que eu ainda estava construindo todo este processo, mas eu queria que a Perfix acontecesse. E quando a gente se conheceu, tinha um outro processo de visualização que eu dizia para você. Eu quero que a empresa seja nacionalmente conhecida e a hora que ela for nacionalmente conhecida, a gente vai tornar ela internacional. Né? Era um processo muito claro que eu dizia para você, né? E a gente vai talvez chegar ali. Então, eu gosto dessa visão. Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho clareza que é um processo que talvez a gente possa fazer a gente vai fazer uma prosa diferente falando um pouco sobre em busca de sentido. Quando você perde o sentido, as coisas ficam... Então, o sentido tinha clareza, mas o caminho é sinuoso, os desafios acontecem. Então, assim, eu me formei e aí fui para a prestação de serviço em consultoria, na área organizacional, porque um valor para mim importante sempre foi tempo. E eu não conseguia entender o processo de entrar às 8 e sair às 5, sair às 6 e tal, e ficar ali preso num lugar que às vezes eu nem tinha o que fazer. Fui fazer... Ou também por que interromper às 5 se você ainda tem algo pendente? Que normalmente é essa a minha jornada, eu vou 12, 13, 14 horas e a gente pode até falar um pouco mais sobre isso também. E assim, eu terminei a faculdade com o sonho de fazer mestrado. Né? Eu queria entrar no mestrado e, na verdade, eu queria fazer o mestrado na São Francisco, mas o mestrado lá era pago, então não era viável para mim. Aí fui fazer uma especialização em desenvolvimento do potencial humano nas organizações. Porque, como a minha faculdade, minha formação, eu falei que foi tudo para a área social, alternativa, eu senti necessidade de ter uma coisa mais focada para a área organizacional. Bora eu lá de novo fazer uma especialização. Não tinha dinheiro ainda, estava começando carreira, era desafiador, sabe? Pegava um ônibus de carona até Pedreira para depois pegar uma van, porque assim, gente, nós estamos falando hoje é tudo muito mais fácil. Só que eu estou falando de uma coisa que é há 20 anos atrás, não parece? Mas são 20 anos atrás que aconteceu. Então era mais desafiador, era muito mais difícil. E aí fui lá, fiz 2 anos. Estamos falando de uma época em que você, para falar com a sua amiga, não mandava o WhatsApp, né? Não, né? E aí, assim, era telefone fixo, né? E aí fui fazer uma especialização, acho que foram mais 2 anos de especialização, mas o sonho do mestrado continuava, né? E aí... O sonho do mestrado continuava, a especialização continuava, e teve o processo de que quando eu abri a sociedade com a Juliana, que era minha parceira.
prestávamos alguns serviços e eu queria expandir, eu queria crescer, e aí a gente teve um processo de que uma empresa quis que ficasse uma profissional lá dentro, então a gente ia ter que abrir um processo seletivo, ou uma das duas iam ficar, e a Ju fez a opção por ficar dentro da empresa, e eu para seguir carreira solo. E aí eu coloquei a Perfix na prateleira, acho que por uns 6 meses, mais ou menos. Porque aí eu fui prestar serviço na área da saúde, então eu prestava serviço na área da saúde, a área organizacional ficou na prateleira, e eu fiquei num processo ali de me reencontrar, porque eu estava numa carreira solo ali, né? Você estava como profissional liberal? Já tinha o CNPJ, só que eu estava como empreendedora sozinha, não tinha mais ninguém para dividir e compartilhar. E o empreendedor, você sabe como que é, né? A gente vai assumindo responsabilidades, a gente, assim, manda e-mail, vende, entrega, faz tudo, né? Ainda mais o empreendedor sozinho. E aí eu tive a oportunidade, inclusive, de ficar na Unimed por um tempo, daí como funcionária, porque eu pensava assim, nossa, eu sempre empreendi, nunca trabalhei como CLT, né, exceto na faculdade, na docência, mas assim, dentro de um vou tentar isso, né? Horário fixo, salário fixo, vou tentar esse caminho, porque vai que, né? E aí, acho que menos de um ano e pouquinho, 1 ano e meio, eu falei, não, isso não é para mim, eu vou continuar aqui, mas como CNPJ, como empresa, porque isso não faz sentido para mim. E aí fui desenvolver um projeto, fui para a diretoria, apresentei o projeto, vendi, né? Vendi o projeto e comecei a executar. Aí comecei a resgatar toda essa questão da consultoria organizacional, sempre trabalhando com processo de venda. Só que quando eu me formei em psicologia e abri a consultoria e tal, eu queria ser técnica, eu queria trabalhar na área técnica como profissional, que eu me formei para ser. Eu odiava vender, eu odeio até hoje, mas enfim, eu odiava vender. E aí, hoje eu aceito, na verdade. Tolero. Não, eu descobri que, na verdade, eu vendia a vida inteira. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu ia lá e falava, compra que é leite puro, eu estava vendendo. Eu fui vender os meus pirulitos, depois eu fui vender ração. E o processo de venda me possibilitou chegar onde eu cheguei, entendeu? E quando caiu essa ficha, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Por que eu tô com tanta raiva deste processo de venda se é a venda que me possibilita chegar onde eu quero chegar? Né? Então aí a hora que eu comecei a ressignificar essa questão da venda, começou a fazer mudar. E esse eu acho que é um grande desafio de todos os profissionais da área de psicologia, nutrição, educação física, porque nós somos formados para ser técnicos, mas não para vender o nosso serviço. E você precisa vender o seu serviço para que você tenha cliente. Exatamente. E aí quando você começa a entender sobre o processo de venda e que vendedor não é aquele cara chato, mas é o cara que vai te levar uma solução para um problema que você está precisando, e que pode ser bacana e agradável, opa, aqui começa a fazer sentido. E aí, Iva, e foi nesse processo que a gente até se conheceu, eu não ganhava grana, assim, eu ganhava para me manter e para fazer o negócio girar, só que eu já tinha funcionário. Então, e tinha que pagar 13º. Então, eu lembro que você empreendia um curso para gerar a receita do 13º deles, né? Exatamente isso. Então, assim, quando a gente olha para o empresário e vê o empresário como alguém que, eu não sei nem usar a palavra assim, mas como alguém que tá na praia sentado tomando água de coco. Não, como se aproveita, ou se massacra ou explora as pessoas. Eu tenho um pouco de assim, porque além de trabalhar 12, 15, 16 horas e tudo mais, eu tinha o pessoal registrado, porque a gente sempre fez, eu tinha um pessoal registrado, CLT e tal, que fazia a prestação de serviço nos clientes, e eu tinha e o que eu recebia desse cliente dava para pagar o salário deles mensal, manter o negócio ali, mas não era um custo, a planilha financeira não estava adequada 100% para ajudar, para ter a reserva para pagar o 13º deles. Então o que eu fazia? Eu vendia um curso de liderança, fazia parceria com a faculdade e tal, chamava os professores, uns docentes, vendia esse curso de liderança para gerar o ágil para pagar o 13º deles. Ou seja, eu trabalhava de graça para poder pagar o 13º do time. E assim, acho que eu fiz uns 2 anos. Inclusive, o último que eu fiz foi quando a gente se conheceu, que você era docente do curso.
E o processo sempre foi assim, de muita batalha, né? E aí, quando a gente se conheceu, a gente vai contar, porque aí você fez uma transição de carreira, acho que a gente pode fazer também, falar um pouquinho sobre este processo. Aí as coisas começaram, a gente começou a meio que somar forças, habilidades e tudo mais. Teve várias outras questões aí, inclusive acho que são 2 marcos importantes de quando a gente... 3 marcos, né? Teve esse processo que você veio pro time, aí a gente começou a trabalhar mais junto e tudo mais, e aí entramos num processo de conflito muito forte, até por espaço, porque no começo eu tinha uma sócia, depois eu me tornei sozinha, então eu tinha que resolver tudo sozinha, e quando você vem, de novo, eu tenho que abrir espaço para dividir as coisas. Então teve aí um processo bem desafiador para a gente superar. E depois o processo de planejamento estratégico, quando de novo eu tenho que sair da área de operação técnica, que era o que eu sonhava fazer, e entrar de novo na área de gestão, inclusive de venda e tudo mais. Só que, olhando para 7 anos atrás, todos os desafios que a gente viveu, veio maternidade, veio várias questões ali, eu posso dizer que há 3 anos, talvez, é que a gente esteja respirando num ritmo... Hoje a Perfix ela é conhecida nacionalmente, né? O seu sonho se realizou, né? Hoje são projetos de norte a sul no Brasil. E o ano passado, eu acho que a gente fez um programa internacional, né? Atendemos um cliente com ramificações. Com ramificações, que foi quando a gente colocou um dedinho, talvez, fora do Brasil, levando o nome da Perfix, né? Hoje, então, a gente está nesse estágio, né, de que a Perfix é conhecida nacionalmente, e agora o próximo passo é levar esse caminho para o Agora não precisa mais fazer curso para pagar 13º, né? Não, eu acho que hoje a gente está construindo uma história diferente, mas assim, veja, né, que aí a pergunta, assim, talvez até soe arrogante que eu vou dizer, né, mas eu vou dizer isso. Se você me perguntar, você se considera um profissional de sucesso? A resposta é sim. Mas esse sucesso não aconteceu hoje ou há um ano atrás. Ele veio sendo construído desde quando eu me entendo por gente. Então eu venho dia a dia construindo isso. E aí a concepção de sucesso para mim também não é uma questão de realização financeira. O sucesso é aquilo que, assim, hoje você consegue fazer a diferença na vida das pessoas, que era o que você queria fazer? Sim. Não de todo mundo, mas de algumas que permitem? Sim. Então, o meu sucesso vem em função disso, sabe? Aquilo que você sonhou, né, de fazer a diferença na vida, você faz? Sim, se eu faço a diferença na vida de uma pessoa, eu estou alcançando o resultado que eu desejo. Então, o meu conceito de sucesso vem neste aspecto. Um outro lado, aquilo que para mim sempre foi importante, que é o tempo. Eu sou dona do meu tempo e eu defino onde e como investir o meu tempo. E eu acredito que isso também me traz um processo de realização e de sucesso. De poder levar viver, porque hoje a gente está aqui gravando para vocês, é feriado, a gente está trabalhando. E pra gente é um trabalho? É um trabalho, é sério, a gente leva com essa seriedade. Mas isso faz parte da nossa vida, né? O trabalho faz parte da nossa vida. Ele não é um momento em que agora eu trabalho e agora eu vou viver. Não, eu vivo e trabalho, entendeu? Eu vivo, eu simplesmente estou vivendo e tem horas que eu trabalho, tem horas que eu treino, tem horas que eu me alimento, tem horas que eu saio com a minha família, então, tem horas que eu leio. E é assim que é a minha vida. E isso pra mim é realização pessoal. Você já sabe, toda quinta-feira, uma prosa nova com você.